E eu fui assistir ontem O Filho de Saul. Gente, eu tava ansioso pra assistir esse filme. O que acontece? Esse é um filme húngaro e desde que eu li é um escritor húngaro que chama Sándor Márai, que foi até meu orientador, que também é húngaro, que me indicou. Eu passei a ficar muito curioso com as histórias que se passaram na Hungria, a relação deles com a guerra e eu acho que mais especificamente com a personalidade dessas pessoas, a marca que a história deixou neles. E eu fiquei encantado quando eu fui ler esses livros do Sándor Márai. Um deles é o Legado de Esther, o outro foi As Brasas, e tem alguns outros para eu poder ler. Então, esse é o primeiro motivo. O filme ser húngaro já me chamou muita atenção. Em segundo, porque o filme veio ganhando um tanto de prêmio por aí, de prêmio importante. E ele é um filme que fala sobre o Holocausto. Então a gente está na Segunda Guerra, a gente está num campo de concentração nazista, e já teve tantos filmes sobre isso, eu fiquei curioso, esse filme ganhando tanto prêmio, que novo olhar, no meio de tantos outros filmes com essa temática, ele pôde trazer. E ele consegue trazer. Ele tem um olhar muito especial, eu vou falar daqui a pouco como. Mas os prêmios que ele andou ganhando, ele ganhou o Grand Prix lá de Cannes, que é o segundo maior prêmio do festival. Ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e agora ganhou alguns prêmios da crítica e agora está concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E é um forte candidato a ganhar. Eu não assisti os outros filmes que estão concorrendo a melhor filme estrangeiro, uma pena. Mas, então, isso foi me deixando curioso. E o que o filme tem de tão especial? Pelo menos pra mim. Desde a primeira cena e a maior parte do filme, a câmera é colocada aqui no ombro do personagem e voltada para o rosto dele ou para o que ele está observando. E ela desfoca, por exemplo, quando tem cenas de pessoas mortas ou pessoas sofrendo tortura, a câmera ela fica desfocada. Então ela foca mais a reação do personagem principal, que é o Saul. O que acontece? O Saul ele faz parte de um grupo muito seleto que são judeus dentro do campo de concentração, que eles têm alguns privilégios. Eles têm uma comida melhor, eles têm cama, eles têm um alojamento mais protegido do frio, né, do inverno. Em compensação, eles são os cobaias para fazer o trabalho sujo que os alemães não querem fazer. Eles são obrigados a limpar as câmeras de gás, recolher os corpos mortos, se livrar desses corpos depois. Então eles levam as pessoas também para as câmeras de gás. Então é uma coisa horrorosa de se ver, horrorosa. E essa é a primeira cena do filme. O Saul e junto com os outros desse grupo seleto que chama Söderkommando, eu não lembro como é que pronuncia isso. Eles estão levando um grupo de pessoas para a câmara de gás. E uma pessoa sobrevive mesmo depois de passar pela câmara de gás, que é uma criança, um menino. E o Saul, que é o personagem que a gente fica o tempo inteiro colado nele, ele vê essa criança viva. E o capitão, sei lá, um oficial, assim que ele vê essa criança, ele trata de matá-la. Então ele sufoca a criança, então ela não fica viva por muito tempo. E o Saul vê tudo isso. Aí o resto do filme basicamente é ele tentando dar um enterro digno para essa criança.
Mas imagina, a gente está no campo de concentração, mesmo que ele tenha alguns privilégios no sentido de andar, é, ele não é tão limitado, a guarda não fica tão em cima dele, é muito difícil. Ele tem que carregar um corpo e tentar levar para um lugar onde ele possa cavar, enterrar, chamar um rabino, que ele está o tempo inteiro também procurando um padre para enterrar o corpo direito. Então é um filme muito chocante e ao mesmo tempo sensível. Essa coisa, o fato, a forma como ele foi pensado, a câmera muito próxima do rosto do personagem principal, faz com que a gente seja transportado para aquele ambiente e fique sufocado ali. Assim como o Saul fica sufocado ali. Porque a gente vê o que acontece, a resposta dele para o que ele vê, e a gente fica acompanhando essas coisas, mas mais a gente imagina elas, porque grande parte, como eu falei, não fica aparecendo na tela. Então, é um filme que é muito real, dá a impressão que você está lá mesmo, caminhando no meio dessas pessoas e participando da realidade delas. Enfim, é um filme muito bom. Eu fiquei um pouco. Eu fiquei um pouco cansado, acho que talvez pelo formato, num determinado momento, mas isso não tira nenhum brilho do filme. Mais pro final, eu tive que discutir algumas ideias com um amigo meu para esclarecer algumas coisas, porque não estavam tão claras. Isso é legal, é sempre bom fazer isso, a gente discutir cinema, conversar, trocar ideia, pra gente ter uma visão melhor das coisas, ter uma visão de outros pontos de vista, conseguir argumentar melhor, enfim. Mas fica a dica. O Filho de Saul vale muito a pena assistir nos cinemas. Abração!